Olá, estudantes da primeira série do ensino médio. Nesse vídeo a gente vai conhecer um pouquinho sobre os tipos de empréstimos que a gente pode ter, quais são as vantagens, como é que funciona a questão dos juros, que é muito importante. Então vamos lá. Nossos objetivos: conhecer os principais tipos de empréstimos, saber qual é o empréstimo que possui a menor taxa de juro, entender o risco de aplicação em cada tipo de empréstimo. Vamos às nossas perguntinhas tradicionais. Vocês sabem quantos tipos de empréstimo existem disponíveis no mercado financeiro? Por exemplo, se eu perguntasse para vocês, me digam 3 tipos de empréstimo, o que vocês diriam? Tá, toda hora na televisão a gente está vendo. Empréstimo pessoal, tenho certeza que todo mundo pensou. Empréstimo consignado, é um outro tipo. E existe também os empréstimos, por exemplo, que era muito tradicional no Brasil, mas ainda se utiliza, com penhor. Você tem uma joia e você penhora essa joia e você consegue o dinheiro referente àquela joia. É o 3 lá. Você pode ter pensado em algum outro. Vamos lá. Vocês sabiam que as taxas de juros entre os empréstimos são bem diferentes? Por exemplo, empréstimo consignado em relação ao empréstimo pessoal, a taxa é extremamente diferente. Se você é funcionário público, ainda consegue uma taxa ainda menor, exatamente pela garantia de empréstimo, do emprego, e, consequentemente, o banco vai ter mais garantia de receber esse empréstimo no final. Vocês sabem explicar por que as taxas se diferenciam e o que é risco de aplicação? Já vamos responder essas perguntas analisando primeiro este gráfico aqui. Então vamos lá. Aqui no eixo X, aqui podemos dizer na horizontal, que é contratação simples para a esquerda, contratação mais burocráticas para a direita. Então, quanto mais à direita, mais burocrático eu vou ter a contratação. Já na vertical aqui, as mais baratas estão para baixo e as mais altas estão para cima. Então aqui, quando a gente vai vendo aqui, ó, empréstimo de parentes, é uma contratação bem mais simples e mais barata, óbvio, né? Agora, quando a gente vê aqui no cartão de crédito, o que a gente vai ver? Elas são mais altas e menos burocráticas. Agora, se eu vou fazer um financiamento imobiliário, consequentemente, é uma bem burocrática, quem já fez, fala com seus pais que já fizeram, ela é bem burocrática, só que ela é bem mais barata do que, por exemplo, o empréstimo pessoal, que ela tem menos burocracia, porém a taxa, os valores, elas se tornam bem mais caros. Bem, vamos lá. Repare que os produtos tipicamente financeiros recebem uma diagonal lógica no canto inferior direito do diagrama para o canto superior esquerdo. Então, o que significa isso? Imagine aqui, ó, uma diagonal aqui, ó, superior, que seria para cá, e a inferior, que é exatamente o que a gente comentou. Segundo essa diagonal, os produtos que dão mais trabalhos para contratá-lo ou nos obrigam a provar que seremos capazes de honrar compromisso, nos premiam com um custo menor. Isso daqui é uma afirmação do Serbassi, de 2009, que é exatamente uma realidade. Então, eu vou falar de um primeiro tipo de empréstimo, que é o penhor do bem. É o empréstimo que você oferta como troca bens como obra de arte, joias, sempre avaliados pelo preço baixo. Então não é o valor exatamente que você comprou uma joia de grife que você vai ter aquele valor. Eles vão ver em ouro, por exemplo, ou em joias preciosas, e eles sempre fazem uma avaliação para baixo. Como o risco do banco é reduzido por estar em posse do bem, os juros são menores do que nas outras modalidades. Mas você só deve escolher essa opção quando a falta de dinheiro for passageira e você ter certeza que irá receber um recurso extra para recuperar o bem. Porque se você não recuperar, você recebeu um valor bem baixo por esse bem e não vai recuperá-lo. Então tem que tomar alguns cuidados com isso. O que é empréstimo por alienação? Vamos lá. É quando você oferece como garantia um bem de valor,
como um imóvel, um carro, em troca do empréstimo com taxas menores e prazos mais longos para o parcelamento. Então você tem lá uma casa, um carro, um terreno que você pode alienar e você consegue baixar a sua taxa exatamente pela garantia do bem. O bem continua sendo utilizado por você, diferente do penhor que fica guardado lá no banco. Esse você continua utilizando. No entanto, passará para o nome do banco e ao final do pagamento do empréstimo, ele será transferido novamente para você. O risco do banco é menor, logo as taxas de juros também vão ser, que segue sempre essa regra. Quanto maior o risco, maior a taxa, menor o risco, menor a taxa. Empréstimo pessoal e consignado. O empréstimo pessoal é aquela que um banco tem, que você tem conta, o cartão vai te emprestar dinheiro. Como ele não tem nenhuma garantia que você vai pagar, as taxas são maiores. O empréstimo consignado, ele tem uma garantia maior, por quê? É onde você recebe, esse banco provavelmente é o banco que você já recebe o seu pagamento. Na hora de ser creditado o seu salário no banco, ele já retira automaticamente o valor da parcela. Com isso, ele consegue ter uma garantia maior e, consequentemente, você vai ter uma taxa muito mais baixa do que no empréstimo pessoal. Vamos ver aqui a situação no caso 1. Agora você já sabe sobre os principais tipos de empréstimo. Analise as situações a seguir. A situação 1. A família de Mateus está com uma dívida no cartão de crédito acumulada de R$15 mil. O pai de Mateus acabou de ser promovido na empresa e vai receber um aumento salarial. A família também possui obras de arte, um veículo e um imóvel. E com o objetivo de fugir de elevadas taxas de juros do cartão de crédito, está buscando uma alternativa de empréstimo. A situação 2. Maria tem o sonho de fazer mestrado no exterior. No entanto, mesmo com toda a organização financeira, ela ainda não conseguiu juntar o dinheiro. Ela possui um imóvel e um veículo e está buscando uma alternativa de empréstimo para ela poder realizar esse sonho. Vamos ver agora uma resolução, por exemplo, caso 1, que é a família do Mateus. Nesse caso, a melhor saída para a família seria a contratação do empréstimo por penhora, tendo em vista que a situação financeira da família tende a melhorar, porque o pai vai receber uma promoção, né? O novo salário do pai de Mateus, e que possui essas obras de arte que eles possuem, eles vão conseguir juros menores e se livrar de uma conta que é bem maior, que é o cartão de crédito, que é uma das contas que a gente sempre tem que buscar. Se não dá para fazer isso, até mesmo fazer um crédito pessoal é muito interessante, ou, de preferência, um crédito consignado. Mas como eles já têm essa obra de arte, eles podem exatamente usar o penhor, que também é uma taxa bem mais baixa. No caso da Márcia, ela poderia fazer um empréstimo por alienação. Ela alienaria o imóvel e poderia estudar no exterior, garantindo com todas as estratégias de planejamento financeiro que ela consiga quitar a sua dívida e realizar o seu sonho sem perder o seu imóvel e sem perder esse imóvel. Então, as taxas de juros são muito importantes quando a gente vai adquirir um empréstimo, que não é um mal, às vezes é um meio para você atingir os seus objetivos. Para a gente saber essas taxas de juros que são oferecidas pelos bancos, e você vê além do seu banco de relacionamento, você pode acessar exatamente o site do Banco Central, aonde você vai consultar os juros por cada uma das modalidades, porque não existe um juro apenas, né? Depende da modalidade e você consegue fazer. Por exemplo, usando aqui esse link, e usando lá, por exemplo, crédito pessoal consignado para quem já é aposentado no INSS ou pensionista, crédito pessoal consignado privado, crédito consignado público ou crédito pessoal não consignado, e você vai fazer a sua pesquisa e saber qual vai ser a taxa que está sendo cobrada. Vamos lá então
Até agora, a gente usou juro composto, mas se conseguia calcular, por exemplo, usando a forma do montante, qual seria o montante num determinado mês, ou o montante no final da dívida que eu quisesse. Mas a gente não tinha condições de calcular qual seria, por exemplo, a prestação, não é verdade? Ou seja, quanto que seria a tua prestação mensal. Uma fórmula que permite, matemática, que permite calcular a prestação mensal usando juros compostos é essa daqui, ó. PMT, que seria o valor da prestação, é igual a PV, que seria o valor emprestado, que multiplica 1 mais a taxa elevado a N vezes I. Quem que seria esse I? O I é a taxa de juros que a gente já conhece, e o N é a quantidade de prestações, dividido por 1 mais I elevado a N menos 1. Esse menos 1 é embaixo, não é diminuindo do N, tudo bem? Tomar esse cuidado. Agora, qual que é a proposta? Vocês usarem esta formulazinha aqui nesse nosso probleminha aqui, ó. Carlos contratou o empréstimo consignado no valor de R$4.000 e a taxa de juros do seu banco é de 1,99% ao mês. Se ele parcelou em 10 vezes, qual será o valor da prestação mensal? Então você tem o valor do I, 1,99. Nós temos aqui o valor do valor emprestado e temos o número de parcelas que é 10. Vou dar um tempinho para vocês aplicarem matemática básica, cuidar, quem tiver calculadora pode se utilizar da calculadora e vocês vão me dizer qual é o valor da prestação mensal que ele vai pagar. Vou dar um tempinho para vocês resolverem, já voltamos a conferir.
Daí, galera, conseguiram uma formulazinha diferente ali, mas bastante interessante para a gente calcular qual seria a prestação daquele empréstimo mensalmente, né? A prestação fixa. Então vamos lá. Substituindo o valor lá, a fórmula aqui que a gente tem lá, nós temos que o valor total, que seria o PV, seria R$ 4.000, ou mais a taxa, lembrando, né? A taxa nós temos que pegar o valor em porcentagem e dividir por 100, elevado a N, que seriam 10 parcelas, vezes a taxa em decimal, que é de 0,0199, dividido por 1 mais a taxa, elevado à 10ª potência, que 10 é o número de prestações, menos 1. Fazendo toda a continha ali, encontramos que o valor da parcela seria R$ 445,07. Então é uma outra maneira de a gente fazer. Bem, mas eu tenho pessoal, eu não estou com uma calculadora, então eu posso acessar esse simulador aqui, que nós já usamos em vídeos anteriores, né? Que o simulador pode chegar a esse mesmo resultado, porque ele vai ser programado com esta forma. Uma outra atividade aqui, mão na massa. Caso 1 da Juliana, o caso 2 do Tiago. O caso 1 da Juliana, ela é aposentada, contratou um empréstimo consignado no valor de R$ 3.500 no banco, cuja taxa era a quarta melhor da lista do Banco Central. Ela parcelou em 7 vezes. Qual foi o valor das prestações? Já vamos ver isso. No caso 2, contratou um empréstimo pessoal no mesmo valor de R$ 3.500 no banco com a terceira taxa da lista, dividindo em 7 prestações. Qual foi o valor das prestações? Vamos verificar nesses 2 casos. No caso aqui da Juliana, a taxa era de 1,59. A taxa do crédito pessoal é de 1,70. Bem, mas como assim? Se eles estavam em graus diferentes? É que aqui nós estamos usando o crédito consignado. Aqui é um crédito pessoal. Então, consequentemente, apesar da classificação dos bancos serem diferentes, até esse é mais elevado do que o banco da Juliana, mesmo assim a taxa é menor, consignado tem garantia. Então, qual foi o valor das prestações no caso da Juliana com esta taxa e no caso do Diego com essa taxa aqui, usando exatamente a formulazinha do PMT ali. Não vou dar o tempo agora, vou dar direto o resultado para vocês. Ele deu aqui no caso 1, R$ 532,30. No caso 2, R$ 534,57. Eu vou pedir para vocês usarem esses valores para treinar aquela fórmula que a gente acabou de utilizar, ou utilizando também o simulador. Mas vou deixar agora uma perguntinha para vocês me responderem. Qual foi a diferença de juros entre os 2 empréstimos? Vou dar um tempinho para vocês e já voltamos a conferir.
Bem, vocês viram que as modalidades de empréstimo são diferentes, as taxas também são diferentes, não é verdade? Então, nesse caso aí, o que a gente viu ali, vocês fizeram o teste lá também usando a formulazinha do PMT? Então, vamos lá. Os dois empréstimos aqui, esse daqui deu menor a prestação, esse daqui deu maior a prestação. Então, consequentemente, os juros que foram pagos no primeiro caso foram de R$ 226,11. Alguém se pegou, achou que eu só queria saber a diferença? Não, né? O que era a nossa ideia aqui do nosso empréstimo? 3.500 em 7 prestações. Como a prestação 7 é esse daqui, nós vamos multiplicar ela por 7 e vamos descontar o valor do capital, que seria 3.500. Nesse caso aqui deu R$ 226,11. Nesse outro caso, R$ 242,01. Portanto, a diferença entre os dois em juros deu R$ 15,90. Parece um valor irrisório, mas dentro do nosso orçamento, lembre, um cafezinho diário que você tome e não contabilize, isso já vai fazer problema no seu orçamento. Então, qualquer juro que você economize vai ser uma economia bastante grande. No caso 1 do empréstimo consignado, que sempre é a melhor opção atualmente, né? O banco tem uma garantia e você tem uma taxa menor. No crédito pessoal, dificilmente você conseguiria, como ele conseguiu ali, daquele banco, porque às vezes você mora numa cidade que aquele banco que tem a melhor taxa no Banco Central não opera na sua região. Então você vai ter que ver dentro da sua região qual banco que opera e que você possa conseguir empréstimo, porque na verdade, quando você não é cliente do banco, às vezes é muito mais difícil de conseguir. Já o empréstimo consignado, sempre em qualquer banco, ele é, hoje, a última vez que eu pesquisei, normalmente aí nos bancos que eu trabalho, tenho relacionamento, é cerca de quase 3 a 4 vezes menor, então é a melhor opção. A diferença de juros entre ambos os empréstimos é quase o dobro, por isso é importante pesquisar e contratar qualquer tipo de empréstimo. Lembre-se, crédito não é veneno, nem faz mal à saúde financeira. Crédito é uma bênção, um privilégio dos que podem contar com ele para custear eventualidades ou mesmo realizar desejos sem resultar em desmantelamento de sua estratégia de previdência ou de oportunidades de investimentos, ou seja, ele pode ser positivo desde que não nos prejudique nos nossos planejamentos futuros, né? Tanto de vida futura quanto a curto prazo também, que pode desregular totalmente o nosso orçamento. Nesse vídeo a gente falou exatamente sobre os tipos de empréstimo que a gente tem, demos algumas dicas, espero que vocês tenham gostado e até breve, pessoal.